De Agro a Z. Feito para não agrônomos. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao De Agro a Z, um podcast da AgroAdvance que chegou para democratizar o universo do agronegócio para todos, sejam agrônomos ou não. Eu sou a Isabela Machado, jornalista da AgroAdvance, e neste 7º episódio a gente vai compartilhar com você algumas estratégias essenciais para você se destacar durante o recrutamento e seleção de profissionais no agronegócio. E para esse bate-papo eu conto com um convidado especial, o Bruno Novaes, que empreende na área de recrutamento e seleção desde 2017 e é especializado no agronegócio. Atualmente, ele é partner da empresa Clu RH e recrutando aí profissionais do agronegócio. Seja bem-vindo, Bruno. Como é que você está? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, Isabela, e com todo o público aí que está escutando a gente, assistindo a gente da AgroAdvance, do Agro a Z. Eu estava estudando um pouco mais sobre a sua história e você é formado em engenharia elétrica. Iniciou sua carreira na área de vendas de máquinas e equipamentos e a partir de 2015, na verdade desde 2015, começou a atuar como caça-talentos no agronegócio. O que motivou essa transição? Por que você escolheu a área do agronegócio? Conta um pouquinho mais pra gente, Bruno. Legal. Para dar um pouquinho de história, né? Apesar da minha formação em engenharia elétrica, desde o começo da faculdade eu percebi que eu tinha uma facilidade muito grande de entender termos técnicos ou conceitos técnicos e traduzir isso para uma linguagem mais fácil para as outras pessoas. Então eu fui direcionando minha carreira para vendas e marketing, mas de produtos técnicos especializados. Eu cheguei a atuar até como um gerente comercial nesse universo, mas ali em 2014 eu fui para o mercado e em 2014 uma empresa de recrutamento e seleção estava montando uma estrutura na região de Campinas, onde eles queriam engenheiros recrutando outros engenheiros, para que a gente pudesse validar tecnicamente o perfil das pessoas. E foi aí que eu entrei dentro do universo de recrutamento e seleção. E daí para o agronegócio foi um pulo, porque eu tenho algumas raízes no agro, né? Como todo bom agrônomo, também sou filho de pai produtor, planto ali algumas coisas, sou nascido em Goiânia, então eu já respirava um pouco desse universo. E uma vez que foi apresentada a possibilidade de começar a recrutar também dentro do setor, eu abracei e nunca mais saí. Então, desde 2017, eu me especializei dentro do agro, recrutando de norte a sul, leste a oeste, e recrutando também todas as subcategorias do agro, né? Então, quando a gente pensa em grupos agrícolas, indústrias de insumos, cooperativas, pecuária, bancos, agritechs, enfim, a gente acaba trabalhando com todo o universo do agronegócio, mas basicamente o que me fez ficar dentro do setor é a qualidade das pessoas que você encontra aqui, você não encontra em nenhum outro segmento industrial. Quando eu comecei a fazer recrutamento e falar com os executivos, conversar com os profissionais e ver o quanto eles são abertos, quanto eles querem ajudar, quanto eles compartilham informação, abrem a porta e te fazem sentir bem-vindo, isso me encantou demais. E aí eu permaneci até hoje fazendo recrutamento dentro do setor. Legal, então você já tinha um pezinho nessa área, né? Bom, para a gente entrar nesse assunto, recentemente dados do CPE, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da Exalc-USP, divulgou, na verdade, uma informação interessante sobre o aumento contínuo de trabalhadores capacitados no agronegócio. Né? Propriedades agrícolas, empresas estão buscando cada vez mais profissionais especializados. O mercado está mais competitivo para esses profissionais e também para quem está entrando agora nesse mercado. Como se destacar nesse cenário? Legal. Quando a gente pega a pirâmide de profissionais do agronegócio, você tem as pessoas entrando dentro do setor, né? Talvez ali se formando em agronomia e querendo buscar seu primeiro estágio, seu primeiro emprego. Existe uma grande quantidade de profissionais sendo formados e eles vão sim sentir um pouco de competitividade. Eu costumo contar uma história, uma analogia, né? O mercado de trabalho ele funciona mais ou menos como se fosse uma boate, um clube exclusivo, onde para você acessar esse clube você precisa entrar numa fila. Essa fila são são a quantidade de anos que você precisa passar dentro do mercado de trabalho para até as pessoas que estão na sua frente entrarem, fazerem suas carreiras e etc., saírem depois dessa boate, se aposentarem para dar espaço para você entrar, tá? Então, esse seria talvez a trajetória mais comum. Mas a gente sabe que nas boates a gente tem outras duas formas de entrar.
ou você é um profissional, ou você é uma pessoa VIP, e aí o cara que está lá na frente dando a entrada, ele deixa você passar porque seu nome está na lista. E aí eu faço a comparação de que ser uma pessoa VIP talvez tenha muito a ver com o seu networking, a capacidade que você teve de construir uma rede de contatos, uma rede de relacionamento que te permita acessar oportunidades que outras pessoas esperam anos na fila para conseguir acessar. Ou talvez uma terceira porta, que é uma porta lateral, ou uma porta dos fundos. E essa porta lateral, ela sempre está disponível, mas as pessoas quase nunca sabem que ela existe. Para quem está entrando, eu recomendo focar muito na questão de tecnologia. Se você conseguir entender, se capacitar, se habilitar para trabalhar com tecnologia, você consegue entrar por essa porta lateral. Isso porque quanto mais difícil a tecnologia, mais as pessoas que estão ali na fila têm dificuldade em entender aquilo e usar aquilo de fato para gerar valor para um negócio. Mas se você consegue capturar isso, por exemplo, se você é um profissional se formando agora, mas de alguma maneira se especializa em inteligência artificial, quase ninguém que está na fila tem essa especialização. Então você consegue cortar um bom pedaço do caminho da sua carreira, porque você tem uma habilidade diferente de que todo mundo. Então, para quem está começando, a dica que eu dou é, poxa, foca em algum tipo de tecnologia. E a gente pode estar falando de drones, inteligência artificial, a gente pode estar falando de ciência de dados, a gente pode estar falando de SG, alguma coisa que é diferente, que é nova, que o mercado ainda não pratica. Se você conseguir adquirir esse tipo de habilidade, você pula uma boa etapa da sua carreira. Agora, pensando aqui num pouco que você me trouxe, isso tem muito a ver com a segunda pergunta que eu ia fazer. A gente tem muito a sensação de que a mecanização das fazendas, das propriedades rurais, diminuiu a demanda de trabalhadores, mas, na verdade, novos setores estão precisando de trabalhadores. Você pode explicar um pouquinho mais para a gente? O agronegócio ele vive um grande dilema, né, Isa? Porque, sim, a gente precisava de mão de obra qualificada para trabalhar no campo, e com isso vieram novas tecnologias e diminuíram a quantidade de pessoas necessárias para fazer o mesmo tipo de trabalho, né? Diminuindo a força do homem dentro do campo. Então a gente tem máquinas operatrizes, a gente tem máquinas autônomas, a gente tem uma série de novas tecnologias que de fato cortaram alguns postos de trabalho. Por outro lado, os profissionais que são necessários agora para a gente conseguir trabalhar nessa nova era de agricultura digital são profissionais que têm novas habilidades, novas competências que nem sempre foram totalmente desenvolvidas. Então, assim, a questão da mecanização, por um lado, sim, ela corta postos de trabalho, mas, por outro, ela também ela cria uma demanda, uma necessidade por profissionais mais qualificados, mais preparados para trabalhar hoje dentro do campo. Se no passado as pessoas diziam, filho, se você não estudar, você vai trabalhar na roça, hoje em dia é muito o contrário. Uma mãe que está preocupada com o futuro do seu filho fala, filho, se você não estudar, você não vai conseguir trabalho na roça. Então, eu acho que é, de novo, um dilema. A mecanização, ela é positiva, mas ela gera um outro problema, que é a questão da capacitação. Se a gente não trabalhar não só o conteúdo técnico, né, que a gente trabalha nas academias, mas também outras questões, outras habilidades para lidar com essa nova tecnologia, talvez a gente tenha um pouco de dificuldade, de fato, de preencher essas posições. E dando nome aos bois agora, né? Para quem está entrando nessa área, no mercado de profissionais do agronegócio, dentro e fora das fazendas, quais setores e serviços do agronegócio que mais estão gerando empregos e renda nos dias de hoje? Legal. O agro como um todo, ele é muito pujante, né, Isa? Então, se você olhar para todos os subsegmentos, eles contratam em um volume bem interessante. Óbvio que em alguns momentos, né, por sazonalidade, por ciclos, pode ser que um subsegmento ou outro se destaque. Então, hoje, por exemplo, enquanto a gente vê o mercado de sementes dando uma pequena barrigada, tendo alguns ajustes, a gente vê setores biológicos crescendo bastante, gerando novas oportunidades. Então, você vê executivos migrando de empresas consolidadas, de multinacionais de grande porte, também fazendo migração talvez para agritechs. A gente vê uma série de oportunidades acontecendo no mercado de pecuária, no mercado de biológicos, nas trading companies tem bastante coisa acontecendo também, com necessidade de mão de obra qualificada. Grandes grupos agrícolas continuam contratando, apesar de um ano um pouco mais difícil aí em certas culturas. Em linhas gerais, eu acho que o setor todo continua contratando, talvez não no volume que a gente estava acostumado, mas eu daria um destaque maior para o setor de biológicos. Eles continuam crescendo, se desenvolvendo e demandando profissionais de alta capacidade.
Para você que é especialista em recrutamento e seleção, para aqueles que estão concluindo a faculdade ou já terminaram Para você que é especialista em recrutamento e seleção no agronegócio, eu queria que você desse aí algumas dicas para quem está concluindo a faculdade ou já terminou a faculdade, não sabe qual caminho trilhar. Quais são as dicas assim para quem quer se destacar, quer começar nesse setor? Legal. Para quem está começando, é super importante pensar num aspecto que a maior parte das pessoas não pensam. Mais do que aquilo que você gosta, é você pensar também em que tipo de problemas você sabe resolver ou você quer se envolver para resolver. E a partir disso, você consegue ter uma noção maior de para onde direcionar a sua carreira. Então, se, por exemplo, para você é uma questão importante a diminuição do uso de defensivos químicos dentro das lavouras, então olhe com carinho para o setor de biológicos. Se você é apaixonado por nutrição de planta, então vamos olhar para o mercado de fertilidade ou de fertilidade especial de solos. Então, de novo, depende muito daquilo que você sabe e quer fazer. Uma vez que você entendeu que tipo de problemas você sabe resolver e como você pode ser útil, eu acho que o próximo passo é você começar a construir uma rede de relacionamentos. Quando a gente pensa em vagas, né, não só no agronegócio, mas em qualquer setor, Isa, 70% das vagas não são divulgadas, elas são fechadas por indicação. Então, ter uma boa rede de relacionamentos te ajuda e muito a você se destacar nesse começo de carreira. Mas, poxa, estou começando agora, é difícil, eu entendo. Mas desde a faculdade você vai se relacionando com seus colegas, com seus professores, tendo um bom relacionamento com o professor, participando talvez de iniciativas como empresas júniores, como projetos de pesquisa, projetos de extensão. Isso vai abrindo um leque para outras pessoas conhecerem a qualidade do seu trabalho e elas são as pessoas que vão depois te indicar para esses novos postos de trabalho que estão abrindo. Então, eu pensaria muito nisso, de como que a gente pode aumentando nossa rede de contatos, tá? Talvez uma outra dica que as pessoas negligenciam muito, quase todo recrutamento e seleção hoje acontece no LinkedIn ou via LinkedIn. Então, é importantíssimo você estar ali presente, ter um perfil adequado, trabalhar bem as palavras-chave para que você possa ser encontrado não só pelos recrutadores, mas também pelos gestores das empresas que estão em busca de um profissional como você. Então, se você não estiver ali, vai ser mais improvável que você tenha sucesso, sabe, Isa? A gente está falando dos profissionais aí que estão entrando no mercado de trabalho, mas e para os veteranos? A gente está vivendo uma revolução da agricultura, que é a agricultura 5.0 ou agricultura moderna, em que as propriedades rurais estão cada vez mais engajadas à sustentabilidade, às tecnologias. Para quem já ocupa cargos de liderança, de gestão, quais são os desafios para adotar e se apropriar esses novos valores da agricultura 5.0? Legal. Como eu disse, Isa, eu acho que a capacidade de aprender e nunca parar de aprender é um dos pontos mais relevantes para essa nova realidade que a gente vive. E mesmo em posições de liderança, onde o profissional às vezes tem a cabeça de, poxa, já vi de tudo, já fiz de tudo, no meu tempo era assim, sempre funcionou, ele precisa estar aberto a novas ideias. E para isso passa muito pela questão da capacitação, de se expor a novos conteúdos, de participar de eventos, de palestras que tragam novos temas, novas ideias. E se uma dessas ideias ele gostar, se engajar, que ele busque capacitação, faça uma pós, faça uma extensão, um MBA, alguma coisa nesse sentido, para que ele continue sempre se desenvolvendo. Para quem chega lá em cargos de liderança, continuar aprendendo e se desenvolvendo é super relevante. Quando a gente vai para os processos de recrutamento, né, e as empresas olham os currículos, ou a gente como headhunter mesmo, olha o currículo e vê que o cara ficou parado no tempo, que a última formação dele é de 10 anos atrás, a gente se preocupa sim em pensar, poxa, mas será que ele vai conseguir acompanhar os liderados dele que estão numa nova cabeça, uma nova geração com uma cabeça diferente? Será que ele vai acompanhar o momento de digitalização que esse negócio está passando? Então, de alguma maneira, você incluir novos cursos ou mesmo projetos que você tem desenvolvido que envolvem essas questões de sustentabilidade, ESG, digitalização, marketing digital, Big Data, inteligência artificial. Poxa, continue se capacitando e dessa maneira você sempre será relevante dentro do mercado.
Agora, Bruna, em relação às empresas que estão contratando novos funcionários, quais são as características profissionais primordiais que essas empresas estão procurando? Legal. Acho que, de novo, a primeira coisa mais importante é você conseguir demonstrar, as empresas buscam pessoas que tenham capacidade de aprender. Então, você demonstrar isso durante o processo seletivo é extremamente relevante. Mas também a gente precisa pensar que o novo agrônomo ele tem que ter uma visão sistêmica de toda a cadeia do agro, ele tem que entender dessas novas tecnologias, entendendo dessas tecnologias, ele saiba como aliar isso com a sua visão sistêmica, né, como isso de fato resolve problemas reais dentro da cadeia. Ele tem que ter habilidades de comunicação, habilidades interpessoais, de trabalhar em equipe, mas também de trabalhar de forma autônoma, sendo automotivado. Então, tem uma série de características nesse sentido de que as empresas que estão recrutando hoje buscam. Eu destacaria de novo, a capacidade de aprender, eu acho que isso é o mais relevante dentro dos processos que eu trabalho. E aí, talvez, indo para o aspecto mais técnico, né, saindo um pouco das soft skills, indo para os hard skills, ainda é muito difícil a gente encontrar agrônomos com um nível de inglês adequado para conversação, para o dia a dia. Quando a gente, mesmo em cargos de diretoria, cargos de gestão, a gente ainda tem dificuldade de encontrar profissionais que falam bem o inglês. E quando a gente pensa na realidade do Brasil, onde existe uma série de empresas multinacionais, outras multinacionais querendo chegar e entrar no Brasil e precisam de mão de obra qualificada para executar suas estratégias, como é que a gente vai se comunicar com essas pessoas que estão lá fora? Como é que a gente vai exportar os nossos produtos agrícolas se a gente não consegue falar com essas pessoas que não estão no Brasil? Então, em termos de hard skill, eu destacaria bastante essa questão do inglês, vamos continuar desenvolvendo isso, e pensando em soft skills, capacidade de aprender, visão sistêmica, resolução de problemas, comunicação, habilidades interpessoais para conseguir trabalhar tanto em time, quanto preciso também trabalhar sozinho de forma autônoma. Legal. E agora as empresas do agro estão buscando cada vez mais por profissionais especializados em tecnologia, né? Como programação, data science, marketplace, inteligência artificial. A dúvida que fica é o quanto é importante para esses profissionais entenderem, saberem de agronegócio, enfim, práticas agrícolas. Isa, a gente já fez vários processos seletivos de profissionais que vieram de outros segmentos, que conheciam, que dominavam as tecnologias, e aí as empresas falam assim, não, a gente dá um banho de agronegócio para esse profissional. Por outro lado, a gente também já viveu a realidade de empresas que fizeram o caminho reverso. Eu pego um agrônomo que conhece muito bem do nosso setor, da nossa dinâmica, e aí eu dou um banho de tecnologia nesse profissional, formo ele em relação ao conteúdo, à tecnologia específica para o meu negócio. Em geral, na nossa experiência dentro da GLU, a gente percebe que os agrônomos que são capacitados a trabalhar com tecnologia geralmente tendem a performar melhor e entregar melhores resultados do que quando é o caminho reverso, o caminho inverso, onde a gente pega profissionais de tecnologia de outros setores e tenta ensinar para eles agronegócio. Isso tem alguns motivos, Isa. Quando a gente pensa no mercado de tecnologia, o agronegócio não é um segmento super atrativo para esses profissionais. Existem outros segmentos dentro da nossa economia, como o sistema bancário, como as startups, sistema financeiro, enfim, tem uma série de outros segmentos que são mais atrativos para esses profissionais como opção de carreira. E o agronegócio talvez não entre ali na categoria de, poxa, meu sonho é trabalhar ali. Então, esse já pode ser um impeditivo. Ao mesmo tempo, se esse cara de fato vem para dentro do setor, é difícil para ele entender que ele conversar com um produtor, por exemplo, que vende soja, a realidade dele vai ser muito diferente do produtor que vende milho. Ou do cara que vende soja no Mato Grosso, é diferente da realidade do cara que produz soja, ou do produtor que produz soja no Rio Grande do Sul, ou no Pará. Então, a complexidade do agro acaba dificultando essa transmissão de conhecimento para profissionais de tecnologia. É mais fácil as pessoas aprenderem de tecnologia do que do agronegócio. Você acha que o profissional, para ele entrar nesse mercado competitivo, ele também tem que analisar as demandas da região? Sim, cada região é uma região diferente, com necessidades diferentes, com jornadas, por exemplo, do produtor diferentes, com relações
diferentes, de relações de poder mesmo, né? Entre os segmentos, entre as pessoas que se comunicam, enfim. Eu diria que sim, a regionalidade ainda é super relevante dentro do setor, mesmo para a gente, quando vai fazer recrutamento, atrair um profissional do Rio Grande do Sul é diferente a estratégia do que atrair um profissional do Goiás ou atrair um profissional do Pará, do Nordeste, de Minas, São Paulo. Atrair um profissional de cana para trabalhar no mercado de milho, tem suas particularidades, enfim. Então, sim, é um ponto de atenção, um ponto de dificuldade, mas se você é um profissional que sim sonha em trabalhar no agro, de novo, a gente volta na tecla, Isa, de, poxa, busque uma capacitação, faça um MBA em agronegócio, conheça a cadeia do agro como um todo, quais são as diferenças na produção entre as diversas culturas, entre agricultura, pecuária, as regionalidades, os gargalos logísticos que existem em cada uma dessas regiões. Eu acho super importante você entender de forma generalizada como funciona o agro e, a partir disso, você direcionar, poxa, eu queria me dedicar ou me especializar um pouco mais dentro dessa realidade, mas aí já dentro de uma empresa você vai conseguir se aprofundar um pouco mais nesse entendimento. A gente estava conversando agora de pouco que o mercado está competitivo, sim, para profissionais que estão entrando agora, mas você disse que está mais competitivo ainda entre as empresas em busca de um profissional bem qualificado. Conta um pouco mais sobre isso. De um tempo para cá, Isa, a dinâmica da relação de poder entre empregado e empregador, ela mudou. Principalmente depois da pandemia, as pessoas hoje buscam mais qualidade de vida, elas experimentaram o que era trabalhar de casa, próximo da família, acompanhando talvez a realidade dos seus filhos, e isso teve um impacto muito significativo. E mesmo as empresas que não estavam prontas, elas tiveram que correr para se digitalizar, para possibilitar esse teletrabalho, né? E pós-pandemia, você começa a perceber que as pessoas não abrem mão disso. Então, mesmo em posições no agronegócio que antes era impensável você trabalhar de forma remota, hoje os executivos já começam a incluir isso nas conversas durante o recrutamento e seleção. Poxa, mas pelo menos de maneira híbrida, eu preciso de uma flexibilidade na forma de trabalho. Por outro lado, você tem uma explosão muito grande de empresas que já estão no Brasil, que estão crescendo, empresas chegando ao Brasil, querendo fazer negócios aqui no nosso país, e com isso existe um aumento da competitividade entre as empresas para buscar o mesmo profissional, principalmente em cargos maiores de diretoria, de gestão, de liderança. A gente não tem uma grande quantidade de profissionais formados e bem qualificados, bem preparados para assumir a gestão de um negócio como todo que chega no Brasil. Ou mesmo em cargos menores do que esses, já existe a possibilidade de você fazer um teletrabalho para outros países que não no Brasil. Então, eu posso ser um empregado de uma empresa que está nos Estados Unidos e atendê-los. Por exemplo, eu como agrônomo, mas trabalho com desenvolvimento de aplicativos ou com tecnologia, e eu dou suporte para eles dentro desse tipo de desafio. Então, a competição, ela deixou de ser uma competição, primeiro, regional, pelos talentos, né? A competição pelos talentos, ela não é mais regional, ela também não é mais nem setorial. O agronegócio é um dos setores nos quais eu posso trabalhar. Isso passou, de fato, a ser global. Então, se a gente está competindo com empresas do mundo inteiro e com outros segmentos do mundo inteiro, você vai ter que aprender a se diferenciar e trabalhar muito bem a demanda para as suas posições. Isso é uma coisa que eu falo muito com as empresas, né? 90% das empresas hoje, do agro, eles pensam muito do lado, assim, da minha vaga. Olha, mercado, eu tenho essa vaga aqui, quem quer se candidatar? E eu bato muito na tecla de que é importante trabalhar a demanda para essa vaga, de, poxa, deixa eu construir todo uma marca empregadora que seja capaz de atrair pessoas que se interessam em trabalhar aqui, para que quando essa vaga apareça, eu tenha aqui centenas, talvez dezenas e centenas de profissionais interessados, e eu possa escolher o melhor entre eles. Então, há uma distinção muito clara hoje em dia em relação a essa dinâmica de poder entre empregador e empregado. Essa sua resposta que você está trazendo está muito atrelada a essa pergunta que eu vou falar sobre que o terceiro episódio do De Agro a Z foi sobre ESG, que são políticas empresariais mais responsáveis em termos de responsabilidade, sociedade e governança.
Isso significa que as empresas estão adotando esses critérios para se tornarem melhores ainda diante da competitividade do mercado internacional. E justamente por isso, essas empresas estão buscando líderes. Quais são as características primordiais de um grande líder? Bacana. Eu gosto muito de uma palestra, de um TED Talk do Simon Sinek, que ele basicamente fala, comece pelo seu porquê. Eu acho que uma grande liderança, e aí essa liderança pode ser a pessoa, mas pode ser a empresa também como protagonista dentro do seu setor, liderando o seu setor, a transformação, a evolução dentro do seu setor, ela precisa entender muito claramente qual é o propósito dela. E a partir do entendimento do que é esse propósito, se desdobram as outras ações. Então, primeiro o seu porquê, por que você existe. Depois você fala sobre o seu como, o seu processo. E por último você fala sobre o que. Quando eu penso nos grandes líderes, de novo, tem um conceito do Simon Sinek que é: se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. 100% dos seus colaboradores são pessoas, 100% dos seus clientes são pessoas. Se você não entende de pessoas, você realmente não entende nada de negócios. Então, assim, para mim, a característica de um grande líder, ele entende muito bem qual é o seu propósito e ele usa isso de forma empática para entender também o propósito dos seus colaboradores e, a partir disso, direcionar. Poxa, você desempenha bem a sua função aqui, então eu vou te colocar nos lugares certos para você, de fato, conseguir entregar um bom resultado, sentir psicologicamente seguro dentro das funções do trabalho que você exerce, sentir relevante, sentir que você está contribuindo para uma causa maior do que você mesmo. São todas coisas que os profissionais atualmente buscam, e uma grande liderança é capaz de enxergar essas diferenças de necessidades em cada um dos seus liderados. E agora, para a gente encerrar esse bate-papo do 7º episódio do DiagroAZ, como escolas de capacitação profissional como a AgroAdvance podem se tornar fontes importantes para identificar e recrutar bons profissionais do agronegócio? Ótimo. Quando a gente fala, de novo, sobre os melhores profissionais, é um tema recorrente do nosso bate-papo, de que eles estão sempre capacitados, atualizados. Quando você olha para profissionais que passam por escolas de negócios, como é o caso da AgroAdvance, fica muito claro para a gente que está do outro lado como recrutador, de que esse profissional se importa com sua carreira, se importa em continuar se desenvolvendo, e isso provavelmente vai se traduzir muito bem dentro da organização, dentro das empresas por onde ele passa. Então, eu acho super relevante não só o trabalho da AgroAdvance e da capacitação das pessoas, né? A academia, ela forma muito bem tecnicamente, nós temos os melhores agrônomos do mundo, mas existe uma série de novas competências que a academia ainda não está preparada para ensinar as pessoas ou suprir o mercado com esses novos conhecimentos. E as escolas como a AgroAdvance e outras nos ajudam, de novo, a complementar a formação dos profissionais. Isso facilita as empresas que estão buscando, né, bons profissionais, e facilita também o nosso trabalho de headhunter, de saber que, poxa, um profissional que passou por uma especialização, um curso, um MBA em escolas como a de vocês, eles estão bem preparados para o novo momento da agricultura no Brasil. Bom, Bruno, foi ótimo esse bate-papo. Acho que vai ajudar muita gente, muita empresa também que está recrutando novos profissionais. Essas estratégias foram essenciais. Obrigado por participar aqui com a gente. Foi um grande prazer estar aqui com você, com o pessoal da AgroAdvance. Espero que, de fato, a gente tenha colaborado de alguma maneira. E se vocês quiserem conversar um pouco mais, entender um pouco mais, eu estou sempre aberto a novas conexões, faz parte do meu trabalho. Pode me procurar no LinkedIn, eu aceito todo mundo. E por lá a gente acaba trocando bastante informação. Quem eu puder ajudar, eu fico à disposição. Perfeito. E a gente encerra o bate-papo desse 7º episódio do podcast DiagroAZ sobre recrutamento e seleção de profissionais do agronegócio. Espero que tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima. DiagroAZ, feito para não agrônomos.